Graças a Deus pela sua presença no nosso meio. E Ele continuará fazendo maravilhas. Você crê assim? Amém ou não? Amém. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura dos versos 66 ao 68. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, do verso 66 ao verso 68. Como é bom adorar ao Senhor, não é? A presença do Senhor que faz presente no nosso meio, que em tudo o nome dEle seja glorificado, que em todas as coisas o nome dEle seja adorado, e Ele está aqui, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso, você que cultua conosco também através das mídias digitais, que Deus abençoe muito a sua vida, onde você estiver. Quem sabe você tem uma Bíblia perto de você ou próxima, faça uso dela também. Porém, nós temos aí na transmissão também aí que você pode acompanhar com a gente. Vamos fazer a leitura? Evangelho de João, capítulo 6, versos 66 ao 68, que diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Vamos ler o 69 também. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Vou ler novamente. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor está presente aqui, a tua presença é real no nosso meio. Continue a falar conosco, o teu Espírito Santo nos conduza e que possamos, ó Pai, ouvir o Senhor falando conosco através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos direcione em tudo. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar por um instante. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas semanas, questão aí de poucos meses, quem sabe, um lugar aqui perto da nossa cidade entrou aí no cenário de visitas, né? Entrou aí em um cenário de visitas, um ponto turístico, nós podemos dizer assim. As pessoas saíam aqui da cidade, procuravam este lugar, alguns encontravam, outros não, e foi uma plantação muito bonita de girassol, ou uma plantação de girassóis, né? Nós também estivemos lá, muito bonito, por sinal, tantos girassóis ali, né? E realmente algo diferente, algo que enchia os olhos. Tamanha a sua beleza, tamanho a tudo aquilo que se via ali, né? Que podemos ver ali. Quando estávamos ali, carros chegando para que pessoas também observassem, presenciassem aquele lugar, fotos, né, sendo tiradas, postagens sendo feitas, elogios, vídeos, né? Então, se tornando realmente um ponto turístico, se tornou um ponto turístico, né? Pessoas ensinando como chegar naquele lugar através da internet e tudo mais, tamanho a procura por aquele lugar. Mas o tempo foi passando, como é normal, os dias vão passando, as semanas vão passando, e com o passar do tempo, naturalmente, elas murcharam. Coisas naturais, não é? O ciclo
Com o passar dos dias, com o passar das semanas, algo que é totalmente natural aconteceu. E elas murcharam. Tive contato com uma foto, né, do lugar murcho, que os girassóis já murchos, né, secos. E quando eu vi aquela foto, eu pensei, que interessante. Ninguém estava lá para presenciar aquele momento, como estava algumas semanas atrás. Quando os girassóis estavam bonitos, as pessoas visitavam aquele lugar. Quando estava bonito, belo, cheio de brilho, as pessoas queriam estar lá. Queriam presenciar aquilo visualmente, presencialmente, melhor dizendo, não é? Presencialmente, não apenas por fotos, não apenas por vídeos. Mas, quando murcharam, ninguém fez tanta questão de estar ali presente. Ninguém procurou por aquele lugar. Ou seja, a plantação ficou vazia. Ninguém foi. Ninguém a buscou como buscou há algumas semanas atrás. E muitas vezes isso acontece na vida espiritual também. E por que eu estou dizendo isso para você? Hoje o tema da nossa reflexão, depois que o brilho passa, quem ainda permanece? Depois que o brilho, ele passa, ou depois que os dias vão passando, quem ainda permanece? Ou quem permanecerá? Olhando para a vida espiritual não é diferente. Olhando para a nossa caminhada cristã não é diferente. Mas o que eu quero dizer para você através desta expressão, o brilho, desta palavra, o brilho, não é? Que você está acompanhando ali na projeção. O que é este brilho na vida espiritual? Eu posso dizer para você que se assemelha a uma vida alimentada por emoções apenas. Uma vida alimentada apenas por desejo de conquista. Uma vida alimentada apenas por uma expectativa alta. Existe a multidão, existe a visibilidade, existe a admiração, existe até mesmo o aplauso, ou seja, existe tudo aquilo que traz brilho, mas muitas vezes deixa-se de existir profundidade e raiz. Na vida espiritual, muitas vezes nós somos envolvidos por estes estímulos. Estímulos estes que não se compara à convicção de quem Deus é, de quem Jesus é. Muitas vezes buscamos o aplauso, muitas vezes nós buscamos a resolução daquele problema, muitas vezes nós buscamos conquistas que achamos que Deus é obrigado a nos dar. Ou seja, o brilho nos atrai. Mas com o passar do tempo, se as coisas não saem como eu esperava que saíssem, se Deus não faz o que eu esperava que Ele fizesse, este brilho vai embora. Este brilho que não trouxe profundidade, que não trouxe convicção, esse brilho que não trouxe sustento para a minha fé e não me levou a uma fé madura por si só. Porque quando nós lemos esse texto, você volta comigo um pouquinho nas palavras anteriores de Jesus. O texto ele antecede milagres, por exemplo.
O texto ele antecede grandes feitos de Jesus. O texto ele antecede as maravilhas de Jesus. Mas com a leitura, quando a leitura vai acontecendo, o cenário muda. E aí Jesus ele entra se colocando como o pão da vida. Aí aqueles que estavam à sua volta acabam dizendo: olha, dura demais são essas palavras. Aí o que acontece? Eles vão se afastando de Jesus. Ou seja, em um primeiro momento aquilo que foi brilhante ou trouxe brilho, já não era mais. As palavras de Jesus eram palavras duras demais para suportar. As coisas já não estavam saindo mais como eu ou como eles estavam gostando de ver. As palavras de Jesus agora não estavam mais sendo palavras doces aos seus ouvidos. E ali estavam se afastando de Jesus. O brilho para eles estava indo embora. E aí realmente fica naquele lugar os discípulos de Jesus, e Jesus olha para eles e diz: olha, se vocês quiserem, vocês podem ir embora também. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós sabemos que o Senhor é Filho de Deus. Quando eu olho para este texto, meu irmão, em outras palavras, brilho para nós nesta noite simboliza aquilo que pode atrair, mas que não sustenta uma fé madura por si só. É algo que pode até mesmo ser atrativo, mas que não sustenta a nossa fé, que não nos gera raízes, que não nos traz raiz, que não nos traz fortalecimento, que não nos traz uma vida espiritual e espiritualmente em Cristo fortalecida. Às vezes nós buscamos tantas e tantas coisas e esperamos que muitas vezes as nossas expectativas, por exemplo, elas sejam superadas, e vivemos ali com essas expectativas, e quando Deus não realiza da maneira que nós queremos, nós perdemos o brilho e voltamos a viver a vida que vivíamos. É isso que essas pessoas fazem. As coisas não saíram, perderam um brilho diante de Jesus, porque achavam que as palavras de Jesus eram palavras muito duras, e voltaram a fazer o que faziam. Voltaram para a vida que viviam. Voltavam para fazer aquilo que faziam de costume. Ou seja, depois que o brilho passou, apenas os verdadeiros continuaram. E é assim na vida espiritual também. Na vida espiritual também é assim. Depois que o brilho passa, ou seja, uma vida alimentada pelas emoções, pelas expectativas, pela multidão, pelo aplauso, pela visibilidade, se as coisas não saem como eu quero, eu abandono o barco. Na vida é assim. Muitas vezes até mesmo nas redes sociais, não é? A pessoa cria uma rede social, por exemplo, buscando muitos seguidores. Eu vou fazer conteúdos para ter muitos seguidores. Aí passa um dia, nada. Passa outro dia, nada. Terceiro dia aparece o irmão. Passa outro dia, o tio.
Aí comenta na sua foto: ô, belezinha da titia. Não é? Aí você vai perdendo o entusiasmo, o brilho vai passando. Aí você olha para aquela rede social e você diz: não quero mais saber disso. Não é? Na vida espiritual é assim, irmão. Muitas vezes começamos de uma forma emotiva. Muitas vezes somos envolvidos por este evangelho, até mesmo que tem sido pregado nos dias de hoje, que muito mais se envolve com as nossas questões emocionais do que a verdade do evangelho. E quando as coisas não acontecem como nós achamos que deveriam acontecer, nós abandonamos o barco. É isso que estava acontecendo aqui. As pessoas estavam ali diante de Jesus apenas para ver os seus milagres, apenas quando a palavra ainda era doce aos seus ouvidos, apenas porque estava legal estar com Jesus. Mas quando Jesus muda a tonalidade, eles começam a abandonar Jesus. Então esse é o cenário. Depois que o brilho passa, quem permanece? Depois que as coisas não saíram como planejado, quem permanece? Depois que as coisas não saíram como você planejou, quem vai permanecer? Será que nós permaneceremos? Ou será que voltaremos às nossas velhas práticas? A primeira lição que eu quero compartilhar com você: o brilho pode atrair multidões, mas não revela os verdadeiros discípulos. Nos envolvermos com as emoções e deixarmos ser levados pelas nossas emoções, pelas nossas expectativas, por aquilo que nós queremos que Deus faça, muitas vezes custe o que custar. Muitas vezes sermos levados por tudo isso, por este brilho. Muitas vezes pode até mesmo atrair multidões, mas não revela os verdadeiros discípulos. O Evangelho de João capítulo 6, ao qual nós lemos, Jesus narra uma multidão que seguia. João narra uma multidão que seguia Jesus, até que ele parou de multiplicar o pão e começou a confrontar com palavras difíceis. Enquanto ele estava multiplicando o pão, estava tudo bem. Enquanto o peixe estava sendo multiplicado, estava tudo bem. Enquanto as minhas expectativas, os meus desejos estavam sendo realizados, enquanto as coisas estavam fluindo como eu estava gostando, estava tudo indo bem. Mas quando Jesus muda o tom das suas palavras, confrontando com palavras difíceis, decide abandonar Jesus, as pessoas estavam lá pelo que podiam ver, pelo que podiam pegar, mas quando Jesus falou da cruz, da entrega, da renúncia, foram embora. Mas quando Jesus decide falar sobre a entrega, sobre a renúncia, começaram a deixar Jesus e voltar à sua vida, à sua velha vida. Hoje também é assim, meu irmão. Enquanto tem emoção, enquanto existe aplauso, está tudo certo. Mas quando vem o confronto, sobra espaço. Sobra espaço até mesmo entre os bancos. Quando nós olhamos para esse texto, Mateus capítulo 13, vamos lá, Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, Deus que nos fala da parábola do semeador, né? Nós vamos fazer a leitura dos versos 5 e 6 primeiramente. Diz assim: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram,
porque não tinha raiz. Agora vamos para os versos 20 e 21 do mesmo texto que nós estamos, 20 e 21. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Ou seja, o brilho pode atrair multidões, assim como estava acontecendo naquela plantação de girassóis. Porém, não revela o verdadeiro, ou não revela os verdadeiros discípulos. Muitos começam com entusiasmo, não é? Muito começam apenas envolvidos com as suas emoções, entusiasmados, brilhando. Porém, o que é necessário é a profundidade. Esta raiz que nos faz prevalecer, esta raiz que transforma de fato a nossa vida. Logo quando vem a dificuldade e acabam desistindo no primeiro sinal, o brilho, meu irmão, pode até emocionar, mas é a raiz que sustenta. E nada melhor do que estarmos enraizados em Cristo Jesus, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos desafios, continuaremos de pé para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Meu irmão, quem segue só o brilho nunca ficará para a raiz. Quem segue só o brilho logo passa, logo vai de lugar em lugar. São os ventos, não é? Logo vai de lugar em lugar, lugar em lugar. Mas quem está enraizado, de fato, enraizado em Cristo Jesus, é quem entende o poder do verdadeiro discípulo. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Esta é a palavra do nosso Deus. E estejamos enraizados em Cristo Jesus, meu irmão. Onde você está enraizado? Talvez você está se deixando levar pelas suas emoções, pelas conquistas que o Senhor ainda não liberou sobre a sua vida. Isso está te fazendo até mesmo em pensar em abandonar o barco. Talvez as coisas não saíram como você planejou. Você começou com brilho, mas as coisas não aconteceram como você esperou que acontecesse, ou esperava que acontecesse. E você está até mesmo pensando em abandonar o barco. Não, meu irmão. Que as suas raízes estejam em Cristo Jesus, porque Ele continua sendo o autor e consumador da nossa fé. Segunda lição que eu compartilho com você: Deus não se impressiona com quem vem, Ele observa quem permanece. É quem permanece que faz a diferença. É quem busca esta estrutura que faz a diferença. Eu acho interessante as palavras de Jesus, que se nós usássemos nos dias de hoje, Jesus olha para a multidão e diz para os discípulos: se vocês quiserem, podem ir também. Ou seja, Jesus não faz nenhum rodeio. Jesus não reclama, Jesus não murmura. Ele apenas olha para os seus discípulos e fala: olha, se vocês quiserem. É como se ele estivesse falando nos dias de hoje: a porta, como é que é? É serventia da casa, como que é? Porta da serventia. É, mais ou menos assim, você entendeu? Olha, se vocês quiserem, podem ir. Podem ir também. Aí Pedro, ele diz: ô Jesus, que isso? Não, nós vamos ficar, porque é o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Que isso? Vamos ficar aqui.
nós encontramos a palavra de vida eterna. Então, quando nós olhamos para esse texto, meu irmão, Jesus, ele não corre atrás da multidão, ele não implorou por seguidores, ele queria saber quem de fato, quem estava ali por ele, não só porque ele, ou por algo que ele poderia dar. Jesus, ele queria saber, quem está aqui por mim? Não só pelo que eu posso dar, quem está aqui por caminhar comigo, para ouvir as minhas palavras. João capítulo 15, verso 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Se a raiz está nele, você suporta o fim da estação, meu irmão. Se a raiz, estamos enraizados nele, nós suportamos até mesmo o fim da estação. 2 Timóteo capítulo 2, verso 12 diz: se perseverarmos, com ele também reinaremos. É assim que devemos caminhar. É assim que nós devemos lidar com a nossa vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor, ele valoriza a fidelidade mais do que a quantidade. O que impressiona o céu não é a comoção inicial, mas a constância mesmo em silêncio e dor. A constância. Essa constância que faz toda a diferença. Nós já ministramos na semana passada. Mais importante o fim do que o começo. Que leva a constância, que leva a responsabilidade, que nos leva a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O céu conhece quem fica quando o palco some. Deus conhece quem fica. Deus conhece quem de fato permanece. Quem de fato permanece. Ele não está impressionado com quem vem, ele observa quem permanece e permanece fortalecido nele. Que a nossa oração nesta noite, meu irmão, seja esta: Senhor, eu quero estar enraizado em Ti. Eu não quero que as minhas emoções me governem, eu não quero que os meus desejos me governem, não. Eu quero estar enraizado no Senhor para que eu possa permanecer, para que eu possa permanecer fiel na Tua presença, aqui como nos ensina a Sua palavra. O fim do brilho, meu irmão, é a nossa terceira lição. O fim do brilho é o teste que revela quem é de verdade. O fim do brilho, quando não existe mais palco, quando não existe mais aplauso, quando não existe mais visibilidade. Naquela plantação, os que restaram foram os que realmente cuidavam dela. Os que restaram, quando não existia mais beleza nos girassóis, os que retornaram lá, eram os que de fato cuidavam dela. Os que de fato prepararam a terra, os que de fato plantaram as sementes, foram eles que voltaram lá depois que tudo estava murcho. Eles que permaneceram até o final. Esta permanência, este cuidado, fim do brilho é o teste que revela quem é de verdade. Porque durante os meses que estiveram ali, aqueles girassóis foram muitas visitas. Porém, quem permaneceu ali foi quem estava pronto para colher. Quando nós olhamos para esse texto, João capítulo 6, verso 66, não é o fim da história, mas o divisor de águas. Não é o final da história, mas é o divisor de águas. É ali que Jesus sabe quem estava e quem não estava. É assim muitas vezes. Depois que muitos se foram,
Foi aí que Jesus começou a construir algo mais profundo com os poucos que ficaram. Foi dali que Jesus começou a fazer. Foi dali que Jesus começou a construir aquilo que precisava, mas com profundidade. Não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda. Na fé, há fases de brilho e fases de silêncio. Mas Deus, meu irmão, trabalha mais no silêncio do que no espetáculo. Deus trabalha mais no silêncio do que no espetáculo. Quem permanece após o brilho é quem está pronto para ser usado. Quem permanece após o brilho é que está pronto para fazer aquilo que precisa ser feito. Quem permanece após o brilho é quem está pronto como um valente soldado para ser usado na presença de Deus. Jeremias capítulo 17, 7 e 8 diz: será como uma árvore plantada, no tempo do calor não teme. Tiago capítulo 1 verso 12 diz: feliz é aquele que persevera na provação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Salmo 1 verso 3: é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não murcha. A plantação revela quem está enraizado em Deus, ou melhor, a provação revela quem está enraizado em Deus. A fé verdadeira resiste ao tempo, resiste ao silêncio, resiste à ausência de sinais visíveis. Depois que o brilho passa, ou seja, depois que o brilho vai embora, Deus começa a edificar os verdadeiros. É isso que Jesus estava acontecendo com Jesus nesse momento. A nossa conclusão, a conclusão para mim e para você hoje, para nós que estamos envolvidos nesse cenário: você vai embora com a multidão ou escolhe permanecer com Jesus? Escolhemos seguir com a multidão ou escolhemos estar ao lado de Jesus, caminhando com Ele, enraizados com Ele? Mesmo que não exista os aplausos, mesmo que não existam mais os holofotes, mesmo que a nossa expectativa, que nós achávamos que Deus estava obrigado a fazer e não fez, porque Ele não está obrigado, Ele tem as suas formas e maneiras de fazer. Quando a visibilidade vai embora, quando a multidão desaparece, qual é a nossa posição? Que a nossa posição nesta noite seja: eu quero permanecer com Jesus, quero andar com Ele. Depois que o brilho passa, quem ainda permanece? Que nós possamos permanecer, que nós possamos continuar caminhando com Ele, e que as nossas palavras sejam as mesmas palavras de Pedro: para onde iremos? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não encontraremos em nenhum outro lugar